Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse dia eu estava conversando com dois amigos baianos, né? Amigos diferentes, que estavam reclamando dos preços das coisas, tal, que tá tudo caro. Realmente no Brasil ainda tá algumas coisas ainda estão muito caras, mas só que pelo fato deles serem da Bahia, as coisas na Bahia estão mais caras do que no resto do Brasil. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a Dilma foi presidente, a Dilma investiu em refinarias de petróleo. Tanto o Lula quanto a Dilma tinham isso em mente. Porque muitas vezes a gente paga caro aqui no combustível no Brasil porque a gente não é autossuficiente no refino. A gente tem que mandar petróleo cru para fora, aí eles refinam lá fora e a gente tem que comprar de novo. Só que quando a gente compra o petróleo refinado já é um valor mais caro e é em dólar. Então por isso que o Brasil, mesmo sendo autossuficiente em petróleo, a gente não é autossuficiente em refino. Então a gente ainda paga caro pelos combustíveis. Então a Dilma e o Lula, eles tinham esse plano de expandir as refinarias até chegar a 100%. Parece que no governo Dilma chegou, se não me falha a memória, até 80% da capacidade de refino. Ela fez várias refinarias, inclusive a da Landulfo Alves, na Bahia, e uma Camapari, alguma coisa assim, que também é na Bahia. O que acontece, pessoal? Depois da Dilma, teve atrasos, problemas, denúncias de corrupção nessas refinarias, que no final não era nada, era só Lava Jato perseguindo a indústria brasileira. Essas obras ficaram atrasadas e paralisadas. Então, a Landulfo Alves mesmo, ela nunca foi concluída. Ela só tinha uma parte em funcionamento e tinha uma outra parte que poderia garantir o 100%, mas ela não chegou a ser concluída. Aí veio o governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Concluiu essa refinaria para a gente poder ter 100% de refino e para a gente não precisar ficar pagando mais caro pelo combustível? Não. Bolsonaro vendeu as refinarias. E no pior momento, que foi durante a pandemia. Caiu o preço, desvalorizou, ficou lá embaixo. Como dizia a dona Armênia, na chão. Ele vendeu por 1,6 bilhões de uma refinaria que valia bem mais que isso. Ele vendeu por bem menos da metade. E além dele ter vendido, a gente tem que pagar ainda para usar os gasodutos, aquelas coisas lá que tinham sido feitas no governo Dilma, a gente tem que pagar um tipo de aluguel. O Bolsonaro vendeu abaixo do preço, por coincidência, para aqueles grupos árabes lá. Aqueles árabes lá dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, aquela região ali. E esses árabes foram os mesmos que deram joias milionárias para o mito. Desde kit de joias, Rolex e outros tipos de joias que o Bolsonaro depois vendeu nos Estados Unidos. A TCU pediu uma investigação para saber se isso aí não foi propina. Que é claro que foi, né, pessoal? Você vende um negócio que é nosso, foi feito com imposto de brasileiro, com nosso dinheiro, você vende pela metade do preço e começa a ganhar joias que nem um doido, é claro que isso aí é propina. Tanto que o Bolsonaro foi o único presidente que negociou com esses países que ganhou tudo isso de joia. O Obama, quando esteve lá no Emirados Árabes, ele ganhou uma gravata, uma champanhe, mas não sei o que. Só, o Bolsonaro ganha kits milionários de joias. É claro que isso aí é propina, né, pessoal? E depois os bolsonaristas acham que o Bolsonaro é honesto. Então o que aconteceu? Depois que o Lula voltou a governar o Brasil, ele acabou com aquele PPI, que era a Política de Paridade Internacional, que a gente tinha que pagar o combustível em dólar. Não, agora o que é produzido no Brasil a gente tem que pagar em real para não ter que pagar caro. Beleza, foi uma coisa boa que o Lula fez. Só que não funcionou para a Bahia, porque a Bahia não está sob gerência do governo federal. Como foi privatizado pelo mito, lá continua com aquele tal de PPI. Então automaticamente os combustíveis na Bahia eles são mais caros do que no resto do Brasil, quer seja gasolina, diesel e derivados. Por exemplo, saiu essa semana uma reportagem na Folha que o gás de cozinha na Bahia ele é 75% maior do que no resto do Brasil. Então, na média, aqui no resto do Brasil, na média, tá, pode ser mais ou menos, o gás de cozinha está R$103, na média. Enquanto que na Bahia está mais de 130. Então, ele encareceu a vida dos baianos. Ah, Ronaldo, mas isso só afeta quem tem carro só, não sei o que. Eu ando de ônibus, não afeta a minha vida. Não, afeta sim. Porque tudo no Brasil é transportado por caminhão. E os caminhões são movidos aqui a diesel. Então, o cara que vai levar um produto de outro estado para a Bahia, ou mesmo de um ponto para outro para o estado, ele vai levar num caminhão que é movido a diesel. Se o diesel está mais caro por causa dessa política, automaticamente aumenta o frete e aumenta o preço para o consumidor final. É assim que funciona. Porque ele não vai trabalhar de graça. Então com esse aumento, com tudo isso, vai ficar mais caro. Tanto que esses árabes aí que compraram essa refinaria da Bahia, quando o Lula assumiu a presidência, eles queriam que a Petrobras aumentasse o preço dos combustíveis nos outros estados do Brasil para poder ficar igual aos preços da Bahia. A Petrobras falou não. Para que eu vou aumentar os preços? Eles que tinham que baixar o deles. Mas como eles compraram pagando até joias para o mito, então é claro que eles não vão baixar o preço, eles querem ter lucro. Ninguém compra uma refinaria para fazer caridade, eles querem ter lucro. Então isso afeta toda a vida da população baiana. Por exemplo, um cara que é um agricultor lá do oeste da Bahia, por exemplo, Irecê, que é uma região de feijão. Se ele for levar o feijão dele para ser vendido em Salvador, que é na capital, ele vai ter milhares de quilômetros ali que ele vai ter que percorrer. Eu diria até que é mais de 1000, né? Não sei de cabeça a distância, mas ele vai ter que pegar um caminhão para levar esse feijão de Irecê até a capital Salvador.
E só nesse trajeto ele vai ter que gastar muito diesel, que é o mais caro do Brasil. Automaticamente ele vai repassar isso no frete. E o comerciante de Salvador que for comprar os feijão dele para revender, ele vai repassar isso para o consumidor final. Isso vale para tudo, para alimentos, roupas, eletrônicos, etc. Então, infelizmente, o mito ferrou com a Bahia. E eu acho até que é por isso que o Lula perdeu um pouco da popularidade no Nordeste, né? Porque a Bahia é o maior estado do Nordeste e as coisas estão mais caras na Bahia, então o baiano fica com aquela impressão que o Lula está fazendo um mau governo. Não, eu não estou gostando do governo do Lula porque está tudo caro aqui onde eu moro. Porque foi o que um dos meus amigos falou para mim no WhatsApp. Eu falei, não filho, mas isso aí não é bem culpa do Lula, isso aí é culpa do Bolsonaro. Bolsonaro que vendeu as refinarias aí a preço de banana, recebendo propina e ferrou com a vida dos baianos. Agora o Lula, saiu essa semana uma notícia que eles estão tendo a intenção de recomprar essa refinaria. Só que para recomprar vai ser um puta dinheiro, que vai dar mais um rombo para o governo, que eles colocaram lá uma cláusula que se fosse revendido ia ser um valor exorbitante. E mesmo assim arrisca os bolsonaristas não querer, tá? Porque eles são do contra, mas esse seria o único jeito. Pelo menos o Lula tem interesse em fazer alguma coisa para reverter isso que o Bolsonaro fez. Mas aí eu pergunto, vale a pena? Vamos supor que o Lula recompra essa refinaria, Landulfo Alves. Pronto, é aquela outra que eu falei para vocês. Lula foi lá e recomprou. O que vai acontecer? Os baianos que estão com essa impressão que o Lula que aumentou os preços na Bahia, eles vão votar no Bolsonaro. Aí Bolsonaro se elege, aí Bolsonaro vai lá e vende de novo. Se bobear, Bolsonaro até dá de graça, né, em troco de joias. E aí, Sheik, me dá um kit de joia aí que eu dou pra você de graça. Esse é o pilantrinha do Bolsonaro. Então, às vezes, eu acho que nem vale a pena, pessoal, porque a mente da população brasileira está tão confusa com essa loucura bolsonarista, que mesmo se o Lula fizer uma coisa boa, arrisca o pessoal votar no Bolsonaro, e o Bolsonaro vai lá e ferra de novo com a vida das pessoas. O Bolsonaro podia ter feito o Brasil ser 100% eficiente. O PT já tinha feito 80%, por que o Bolsonaro não fez? Porque o Bolsonaro nunca quis governar o Brasil, pessoal. É só um corrupto, bobalhão, canalha. E hoje milhares de baianos pagam pela responsabilidade dele no poder. Tá? Então lembre disso. E compartilhe com seus amigos da região também. Fala, a culpa disso daqui é por causa disso. Bolsonaro que vendeu de graça aqui as refinarias, agora tudo ficou mais caro na Bahia. Lembrando que a Bahia já não é um estado muito rico, né? Ainda com os preços aumentados, só causa mais sofrimento ao próprio povo. Lamentável, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like, se inscreve aí no canal e ativa aquele sininho para você ser notificado. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, principalmente com seus amigos baianos, para eles verem por que na Bahia as coisas estão mais caras que no resto do Brasil, tá? Aí quem sabe eles vão entender um pouco o que o Bolsonaro fez, tá bom? Comente também, que sua opinião é muito importante. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.